Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing Task 2 comentado. E neste vídeo estaremos lidando com os tipos de sentença que podemos ter no exame IELTS Writing Task 2, no sentido de que quais são os tipos de sentença que sugeríamos você ter nas suas produções textuais para uma alta pontuação. Então, temos três tipos de sentença como destacados aqui. O primeiro é o que nós denominamos de thesis statement. O segundo é topic sentence e o terceiro é detail sentence. Então, vamos começar com este primeiro tipo, que é o thesis statement. O thesis statement é a sua sentença de tese, ou seja, é basicamente o seu posicionamento pessoal sobre o assunto trago pelo tema. Algo que é muito importante ser feito considerando que temos aqui uma dissertação. Mesmo quando temos uma dissertação que envolve os dois lados da mesma moeda, ou seja, temos uma dissertação que pede vantagens e desvantagens, o que é positivo e o que é negativo e assim por diante, o fato é, uma dissertação é sempre algo que você tem que ter como base a sua opinião pessoal e pronto. E, portanto, você precisa de fazer o thesis statement o quanto antes, idealmente no primeiro parágrafo, tudo bem? E como aqui está destacado, o thesis statement, já que estamos falando de uma dissertação, é a sentença mais importante. Toda a sua produção é feita baseada nesse thesis statement. Então, vamos aqui pegar um modelo de produção, Task 2, e vejamos aqui o tema. The international community has asked the public to act immediately on reduction of fossil fuel consumption. To what extent do you agree or disagree? Ou seja, a comunidade internacional pediu ao público para agir de forma imediata na redução do consumo de energias fósseis. Até que ponto você concorda ou discorda disso? Então, vindo aqui para o primeiro parágrafo, que é idealmente onde a sua tese é feita, temos aqui a introdução do tema, onde que você tem com as próprias palavras do escritor, do produtor desse texto, o tema sendo introduzido dele, e depois temos já o posicionamento de quem escreveu esse texto sendo dado logo no princípio. E aí que vem a tese, como que aqui está no nosso esquema sendo indicado. In fact, policymakers, should reduce petroleum due to the pollution and alternative sources of power. Então, definitivamente esse é o posicionamento pessoal da pessoa sobre o assunto e, por consequência, definitivamente temos aqui a tese sendo feita, tudo bem? Agora, vamos ir para o segundo tipo. O segundo tipo é o topic sentence. Topic sentence, a sentença inicial do parágrafo que o controla, ou seja, é a afirmação feita logo no começo de um parágrafo que define, portanto, todo o contexto que o parágrafo vai abranger, tendo o restante do parágrafo sendo somente um aprofundamento. Tudo bem? Pois bem, aqui temos o topic sentence sendo naquele contexto estrutural de argumento que trouxemos já em vídeos passados, sendo o O do OJE, ou seja, a opinião do esquema de opinião, justificativa e exemplificação. E topic sentences são feitos nos parágrafos corpo, não é? Ou seja, os parágrafos 2 e 3 daquele nosso sistema de 4 parágrafos para o Task 2, não é? Eles dão, os topic sentences, suporte ao thesis statement e delimitam os limites do parágrafo. Ou seja, definitivamente aqui temos o topic sentence sendo a base aprofundada que damos para o thesis statement. Porque no começo temos o thesis statement sendo feito, mas sem nenhuma justificativa ou exemplificação e assim por diante. Entretanto, depois que temos o thesis statement, precisamos de ter posicionamentos mais aprofundados, que aí vem no parágrafo corpo e aqui entra o OJE. Tudo bem? Ou melhor, o O do OJE. Então, vamos ver aqui o topic sentence do primeiro parágrafo e do segundo e do terceiro parágrafos. Topic sentence aqui. This first argument connects with cutting oil in light of the resulting pollution. Então, temos aqui o topic sentence. Depois vejamos outro. Yes,
The points mentioned above offer strong arguments, but also consider alternative sources of power. Mais uma vez, topic sentence sendo expressado e, por consequência, a finalização do mesmo. Então, por último aqui, temos o detail sentence, que vai dentro do topic, ou melhor, do parágrafo que apresenta o topic sentence. Então, em um mesmo parágrafo, temos o topic sentence vindo aqui e depois temos o restante dele vindo aqui. E podemos dizer que o restante dele é o JE do OJE. Então, o O é o topic sentence e o JE é o detail sentence. Ou seja, a justificativa mais exemplificação oferecem, de fato, a maior parte da estruturação do parágrafo, não é? Então, nessa parte de details, temos aqui no parágrafo corpo 1, o D1 e o D2 apresentados, ou seja, dois exemplos sendo dados para, de fato, oferecer uma real base para o que foi especificado no topic sentence. Então, vejamos aqui, por exemplo, no parágrafo 2, os detail statements que foram apresentados. A direct correlation exists between oil and global warming. Consider how automobiles run on this fossil fuel, and the carbon released in the air warms the planet more than any other substance. In addition to previous point, the reduction of fossil fuel dependency aids the elimination of water pollution. This is because when we have to transport this fossil derivative across the ocean, these ships accidentally commit oil spills that pollute our drinking water. Contamination through global warming and water pollution present only a few reasons to diminish oil usage. Então temos aqui, de fato, um aprofundamento do que foi a princípio apresentado como a ideia de controle do parágrafo. Diga de passagem, então, de uma forma muito clara, seguindo aquele conceito de funil que foi apresentado nessa nossa série Task até aqui, ou seja, começamos delimitando a ideia de controle mais genérica e depois com os detalhes, ou seja, a justificativa e a exemplificação, aprofundamos com pontos específicos que criam a base dessa nossa afirmação inicial. Tudo bem? Excelente! Então, esses são os três principais tipos de sentença que definem a estrutura das suas produções, não é? Thesis statement, topic sentence e detail sentence. Depois, naturalmente, vamos estar de uma forma mais aprofundada lidando com cada um desses tipos de sentença e o encaixe delas em diferentes produções. Entretanto, aqui você já entende, com a exemplificação sendo dada, cada um desses tipos. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.